Fala galera, beleza? Bem-vindo ao Perenha. Hoje nós temos uma entrevista muito legal que a Daniela está aqui para passar com quem estamos aqui para conversar. O assunto. Depois de algum tempo, estou voltando, né, em especial para esse podcast, que é um assunto muito interessante. Hoje nós vamos falar sobre direito sistêmico, desenvolvimento humano, com a presidente e a vice-presidente da Comissão de Direito Sistêmico da OAB Mato Grosso, doutora Carmen, doutora Andressa, né? E a gente vai bater um papo muito leve, muito sutil, mas aprofundado também sobre o direito sistêmico, o desenvolvimento humano nas empresas, na família, que é delicada essa questão, mas que é necessário, né? Nós abordarmos. Tudo bom com vocês? Muito obrigado por estar conosco. Nossa, eu tô aqui hoje. Pois é, hoje. A dupla. Faz tempo que a Daniela não vem, eu tô sentindo saudade dela aqui. Quem sabe eu começo a voltar, né? Gente, deixa o seu recadinho, né? Porque a gente tem as métricas, aí você vai olhando. Antes era equilibrado, homem e mulher assistindo um programa, de repente começou só homem, as mulheres diminuíram. Eles assistam, Aí elas diminuíram, agora eu falei, não, vamos lá, tem que estar todo mundo. Então vamos começar, né, a trabalhar. As coisas e da energia. É verdade, bacana. Obrigado por vocês terem vindo, aceitado o nosso convite para falarmos sobre direito sistêmico, né? E vamos falar do início, o que é direito sistêmico? Falar para a sociedade. Primeiro, assim, eu quero agradecer esse convite, por meio da Andressa, que a gente já está nessa parceria do direito. A gente se conheceu no direito sistêmico, né? A gente está nessa parceria já há um bom tempo na comissão, né? A Vanessa, a Andressa, vai viajando aqui. A Andressa como membro, eu como membro também, e agora que a gente está compondo essa nova mesa diretora. Então, a gente veio se conhecendo dentro, né, desse cenário já do sistêmico, né? Então, assim, vamos falar do direito sistêmico, que é algo novo, ele não é um ramo do direito, como o direito civil, empresarial, ele não é um ramo do direito. A gente fala que o direito sistêmico é uma postura, é uma filosofia de vida, até, e uma forma de você agir, vamos falar assim, de maneira diferente do que a academia traz pra gente quando a gente passa lá pelo estudo do direito, não é isso? É uma visão mais humanitária, né, Karen? Que a gente tem aquela cultura, quando nós fizemos faculdade, né, Dani, do litígio, do combate, né? Que ali é a medida de forças, que é o advogado que tem a melhor tese, é até uma questão de honra. E hoje a gente vem com o direito sistêmico com um olhar totalmente diferente. É um equilíbrio, é buscar realmente o que traz a justiça para você, que muitas vezes nem é a decisão. A decisão em si, ela resolve com base no direito, na lei, né? O que a gente aprende na academia, na faculdade. Mas o direito sistêmico, o juiz que tem o olhar sistêmico, o advogado com o olhar sistêmico, ele vai buscar aquela justiça que faz bem para as partes, tanto que as partes são as protagonistas, né? Então, muitas vezes a gente já ouviu de juízes, né, Carmen, que resolvem a sentença com base na lei, mas ali não sente que as partes saem satisfeitas. Então, eles tentam conversas, tem rodadas de negociação, tem a constelação familiar, aplicadas várias técnicas para chegar, nós entendemos que estamos bem nessa decisão, nesse acordo. E segundo os juízes, né, tem uma doutora Vanessa que deu aula para a gente lá de São Paulo, a probabilidade daquele processo voltar ao judiciário para discutir alguma questão, por exemplo, direito de família, né? Então, aí se resolve mesmo o conflito, o acordo, a paz, até olhando para a criança. Então, aquele processo ele não volta para discutir, porque quando você dá só o despacho, quando você consegue a sua tese em combate com o seu colega, muitas vezes a parte não está satisfeita, não demora muito, ela volta ao judiciário. Entendi. É tipo assim, é como se fosse uma conciliação, mas diferenciada. Você tenta balancear de uma forma... que eu estou falando como um leigo, né?
mas assim, é como se fosse uma conciliação mais assim, aprofundada, Humanizado. mais humanizada, né? A gente acaba usando várias técnicas, né, Carmen? A Carmen até pode falar melhor que você faz a aplicação da colaborativa, é uma multiportas que a gente chama, porque tem outros profissionais, tem psicólogos, pedagogos, outras áreas que ajudam na resolução daquele conflito, né? Visando sempre a conciliação. Então, tem também a mediação, conciliação, arbitragem, a gente faz aquelas audiências preliminares, enfim. Essa previsão do novo Código Civil que trouxe essa possibilidade de sistema multiportas, né? A gente fala que o direito sistêmico é uma dessas portas, mas aí nós temos a mediação, a conciliação, os métodos adequados de resolução de conflitos, que seria a gente prevenir, antes de bater as portas do judiciário, a gente ter esse olhar. O direito sistêmico, quem, digamos assim, chegou a esse termo, foi um juiz, né, o Dr. Sami Storch, porque ele notava o quê? Que ele dava a sentença, mas terminava o processo, mas o conflito não terminava. E às vezes, sei lá, numa sessão da vara de família, por exemplo, ele percebia que tinha lá um acordo de pensão para os filhos, que às vezes o acordo não fechava entre o casal por causa de R$10. Então ele falou, gente, não é o dinheiro, não são os R$10, o que tem por trás dessa situação? Até às vezes um perdão, né? Um pedido de perdão, ele participou de uma audiência. A pessoa só queria que a pessoa pedisse perdão. Entendi. Às vezes a pessoa Não eram os R$10. Ser visto, ser reconhecido. Então aí ele começou a trazer essa abordagem do direito sistêmico para dentro do judiciário, que é uma coisa totalmente nova, né? Porque na academia a gente aprende a ser combativo, né? O bom advogado é como a Andressa Melhor falou. técnica, melhor tese, né? E nem sempre é o bom direito. Eu ouvi esses dias um colega, né? Porque é um tema tão recente que muitos advogados não conhecem, né? A população em geral não sabe o que é direito sistêmico, mistura com misticismo, com... Enfim, aí... O que é? Eu explicando mais ou menos como a gente está conversando aqui. Mas que graça tem? Não vai ter briga? Eu falei, gente, é a cultura mesmo, a nossa da briga. E é do Brasil, assim, em alguns países aqui da América Latina, porque Estados Unidos, outros mais desenvolvidos, a gente participou até de um curso, né, Carmen, esses dias, com uma professora de São Paulo, e ela é advogada do exterior. Lá, até o contrário, a percepção. Quanto mais você leva para o judiciário e briga, é você incompetente que não conseguiu um acordo, não conseguiu humanizar toda aquela situação. Então, é isso que eu fiquei pensando. Eu estou pensando aqui, se todos os advogados, né, aplicassem o direito sistêmico, iam ter rodadas de negociações prévias antes de um litígio ou de um acordo judicial, desafogaria o poder judiciário, né? Minimizaria custos, porque nós temos custos com o poder judiciário, e quem paga é a sociedade, né? Com seus tributos, enfim. Então, eu acho que deveria aplicar, né? Assim, né? Vamos fazer uma rodada dentro dos escritórios ou algumas salas de reuniões. E às vezes é só um pedido de perdão, nem precisa de uma demanda judicial, é só, né, um acerto familiar, um acerto, né, de partes, né, de amizades que foram quebradas por um contrato, né, uma sociedade que foi quebrada por sócios antigos, que eram amigos, que tinham ideais juntos, e passaram 30, 40 anos, questão de família, que a gente vê muito disso, né? E quebra a sociedade, mas por que aquela empresa estava tão ok e de repente cada sócio foi para um lado, né? Brigas, a gente vê grupos musicais que terminam, são contratos, né? E que cada um vai para um lado, por que isso, né? E às vezes faltou o direito sistêmico ali, um advogado empresarial, com advogado penal, familiar, enfim, né? Estou pensando, eu não conhecia o direito sistêmico, confesso, e vendo o que vocês falaram, eu entendi que poderia ser aplicado, né, em todos os sentidos. Em todos ou hoje é só no direito da família? Na verdade, assim, a gente tem até um termo novo no mercado, que é o direito negocial, que é falar de negociação.
que é o que a Andressa trouxe, né? Para a gente ter hoje, digamos assim, o grande advogado não é aquele que tem muitos processos, né, ainda a resolver, mas o bom advogado é aquele que resolve os seus processos. Sim. Então, resolve como? Conversando, dialogando, usando instrumentos, ferramentas, como, por exemplo, a constelação familiar, que é uma ferramenta para resolver essa situação. Então, mudando esse conceito de bom advogado é o que resolve, não aquele que tem muitos processos, né? Às vezes a gente fala, quando o processo era físico, de ter a prateleira cheia de processos, né? Então, hoje seria de ter a prateleira vazia. Por quê? Porque você vem com o seu conflito e a gente resolve, né? Conflito entre seres humanos existe desde que a humanidade é a humanidade, né? Então, esse seria, assim, essa seria uma opção da gente olhar mais para o outro. Então, eu falo assim, que mais do que falar em constelação familiar, quando a gente fala em direito sistêmico, ou como a Andressa bem colocou, que as pessoas misturam com misticismo e espiritualidade e tal, mais do que a gente fazer isso, é ter essa postura. E essa postura tem a ver com o homem do século XXI. Porque até então, né, se a gente observar a evolução da Terra, o homem do século XX, que somos nós, a gente aprendeu nas universidades a funcionar, né, como uma máquina. Você vai lá, funciona, faz a sua parte, tal, tá aqui. E agora, no século XXI, especialmente na pós-pandemia, né, que a gente passou esse sustão, todo mundo está olhando mais para a vida, para os propósitos, para aquilo que eu sou, para os meus relacionamentos. Então, as pessoas já estão buscando coisas diferentes, né? Uma satisfação maior, o prazer maior de ter os seus conflitos resolvidos do que continuar numa briga, onde o advogado entra no papel de salvador, né? Você chega lá com conflito, o advogado fala, não, deixa comigo que nós vamos resolver. E aí o advogado acaba assim, assumindo essa coisa de eu sou seu herói, né? Vou te defender, vou fazer tudo por você e nós vamos ganhar essa questão, né? Então, o advogado, ele dá autonomia para o cliente decidir o que ele quer fazer, né? Dá as possibilidades, mas dá autonomia. Ou seja, aquela pessoa continua sendo dono da vida dela, protagonizando aquela situação, podendo escolher o que ela quer, sem ser o advogado decidir. Eu não sei se vocês já assistiram um filme que se chama História de um Casamento. Não. Esse filme traz, assim, bastante a história de um casamento, de um divórcio, né, onde os advogados, eles brigam entre eles, trazem suas próprias questões, né, e o casal fica ali se olhando, né, porque eles emaranhados naquela situação do divórcio dos dois, eles trazem as suas próprias questões para a mesa. É um filme bem interessante, mas como você perguntou, que eu não estou respondendo a sua pergunta, se ele é aplicável só na área de família. O que a gente tem mais hoje é a questão de família, até porque a constelação familiar, por exemplo, já fala de família. Mas hoje a gente fala mais numa visão sistêmica de tudo que acontece. Então, se você olhar o direito sistêmico, ele não é um ramo e ele pode ser aplicado em todas as áreas. Entendi. Né? É uma forma que ainda está sendo descoberto os passos de como fazer. Mas, por exemplo, no direito penal, a gente tem um exemplo de um psicólogo americano até, que fez a tese de doutorado dele, foi uma pesquisa dentro do presídio em Massachusetts. Então, ele ficou lá, se não me engano, 5 anos pesquisando, e ele fez todo esse trabalho na área penal da visão sistêmica, de você olhar, né, para o que ocorreu, para os crimes que ocorreram, e ver o que está por trás daquele crime, o que levou àquele acontecimento. Qual é o histórico familiar, qual é a história daquela pessoa, dela, da vítima, do perpetrador, como é que se entrecruzou. Então, assim, é uma pesquisa bastante interessante e aqui em Cuiabá a gente já teve um trabalho bem bacana, né? Que o Dr. Jamilson fez na vara de violência doméstica, de olhar isso para buscar resolver esses conflitos das pessoas. E o direito de família é o que a gente tem mais pessoas atuando, mas é possível atuar em qualquer área, dentro de um paradigma sistêmico, que a gente fala assim, é de olhar os conflitos de uma outra maneira, de uma outra posição. Entendi. Inclusive, no empresarial, que é tão mais materialista, a gente vê casos, porque, como a Carmen colocou, é uma visão macro. Mas empresarial que você fala seria tipo funcionário e empresário? Todos os conflitos que geram Contrato, tudo. dentro da empresa, né? Porque aquele
o dono da empresa, ou empresário, ele tem um histórico familiar. Então, qual que é a postura dele diante dos funcionários? Às vezes ele está com uma postura mais rígida, como ele aprendeu em casa, e aí não tem diálogo com os funcionários. Então, a Carmen mesmo, ela aplica várias técnicas para dirimir esses conflitos de toda a natureza, principalmente a comunicação. Aí a gente também tem a ferramenta da comunicação não violenta, né? Então, no caso do criminal, como a Carmen colocou, né, da questão do dano no estudo dele, o que levou aquela pessoa a praticar o crime? Porque a gente só vê o crime em si, o fato, o direito. E o direito sistêmico, ele olha além. Ele traz toda a sua natureza familiar. Não que há perdão, tem muita gente equivocada, com uma visão, a constelação familiar, o direito sistêmico acaba não fazendo justiça, ou passa a mão na cabeça do assassino, do estuprador, mas não é isso. É que todo crime, toda situação, todo conflito familiar, toda violência doméstica, ela tem uma razão de ser por trás. Não que isso não haja isente a punição de forma alguma, mas é que a gente passa a ter um olhar humanizado. Quem praticou aquilo é um ser humano, ele tem seus conflitos, suas razões, suas feridas que levaram a isso. E o que a gente pode fazer para ajudar? Senão vira um looping, né? Sim. Um detalhe importante. Por exemplo, estava pensando aqui, ótimo, a gente já sabe que tem essa opção, mas eu, como um cidadão que vou atrás de um advogado, eu chego para ele, doutor, eu queria resolver esse conflito. Tem como ser pelo direito sistêmico? É mais ou menos assim? Porque eu falo como uma pessoa que não conhece nada dessa parte. Mas, geralmente, a pessoa vai lá e fala, eu tenho um problema assim, assim, assado com a minha esposa, aconteceu isso, 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 vamos dizer assim. Aí ele fala assim, mas, doutor, tem como ser um direito sistêmico? Tem como ser algo assim mais light? É assim que seria? Olha, essa é uma boa pergunta. O que a gente tem notado, né, com as convivências que a gente tem, eu até fiz um curso de mediação sistêmica também pela ESA da Bahia, então você acaba conhecendo profissionais de outros estados, e nesses seminários que a gente participa em São Paulo também, vai conhecendo essas realidades. O que a gente nota é que as pessoas, nessa fase que nós estamos vivendo, né, que é uma coisa assim mais sensibilizada e mais voltada para o ser humano, olhando para ele mesmo, as pessoas já têm a tendência a buscar um advogado que ou na rede social ou por um amigo ficou sabendo e tal, que tem esse olhar para resolver aquela situação. Tem a professora Dalva lá da ESA da Bahia, ela fala assim, que os clientes dela chegam e falam assim, eu quero uma advogada igual a senhora, não daquele outro jeito, eu quero uma igual da senhora que conversa. Light. Mas é aquilo que a gente fala, existe de tudo, existe claro. Quem prefira o outro e tá tudo certo, né? A gente não pode dizer que o direito sistêmico ou o advogado sistêmico é a panaceia, é a solução para tudo, porque não é, né? É só mais uma opção. Tem o gosto para tudo, né? Tem aqueles que se identificam e tem gente que não serve esse jeito, esse formato. É como você vai naquele médico que te dá a receita, você tá com dor de cabeça? Toma aqui, vai lá e compra aspirina. E tem aquele médico, mas por que você tem dor de cabeça? Como que foi sua semana hoje? O que te levou? Entende? O advogado sistêmico é mais ou menos isso. Você está brigando? Como que foi o casamento? Qual que é a sua ideia dos filhos? Como que você pretende a guarda? Mas a gente daí dá orientação. Se você for por esse caminho, você não está olhando para a criança. Você está discutindo com o seu ex-marido, mas tem um filho. O que você acha de pensar de uma forma onde a criança seja olhada? Entende? A gente conduz a conversa de uma forma. Isso. E se precisar de um psicólogo, a gente indica, se precisar de outros profissionais. Até para que aquela rescisão contratual de um casal, né, de parceiros, seja com menos dano, né? Que sempre vai ter danos, mas seja com menos dano possível, né? E que proteja o menor. Que ele não tem culpa de nada. Então, a forma é a pessoa procurar
um advogado onde ele tem essa percepção, e aí quando vai até a justiça, o advogado vai lá e coloca, vamos colocar dessa forma para a gente tratar de um jeito melhor. Eu estou falando isso porque seria mais ou menos como, acho que um cidadão vai procurar um advogado, geralmente fala assim, aconteceu isso comigo e dá-lhe porrada, vambora, né? Eu quero ir pra cima, doutor, eu quero ir pensar. pra cima. Fala, Então, ele Acabar com também ele. não vai atrás do advogado Aham. para fazer isso, quando ele já olha o advogado, pesquisa, porque todo mundo pesquisa, né? E ele já vê que é um advogado que vai fazer um trabalho. Então é bom, é um filtro, na verdade. Isso mesmo. Legal, ótimo. Eu Maravilha. já vi, eu sei que vocês veem com frequência inventários que tem 5, 10 advogados, né? E às vezes é um único bem, com 10 advogados, um fala com o outro, é uma loucura, né? Eu já vi alguns casos assim, falei, gente, o bem está deteriorando, a prefeitura está tomando o bem, porque ninguém quer pagar aquele IPTU daquele imóvel, e estão lá brigando, né? 5, 10 advogados. Poderiam fazer no direito sistêmico, às vezes são questões familiares, só juntar os irmãos e conversar, né, colocar na mesa, porque são questões muito antigas. Se pegar, tem inventários que são de 30, 40, 50, até 100 anos, né, que vão se passando aí. Mas é que também, Dani, tem uma visão dos nossos colegas de que a harmonia, a conciliação não traz dinheiro. Então, a gente até estava comentando isso numa reunião que nós fizemos, que a gente quer fazer uma parceria com a comissão de honorários para desmistificar isso. Porque, vai fazer acordo, daí a gente não ganha dinheiro. Quanto mais tempo brigando, quanto mais dura o processo, 20, 30 anos, ali está entrando algum recurso. Eu acho assim que até... Alguém está perdendo mais. Essa é a sensação. Mas assim, eu acho que quando você cura uma dor, você tem mais valor. Né? Eu penso dessa forma, né? Então a gente tem que curar as dores. Isso é uma visão importante do direito sistêmico, porque a gente começa a ter consciência da transitoriedade da vida. Né? Todo mundo quer ter bens materiais, dinheiro, e isso é muito bacana. Ajustar. Pronto, deixa eu chegar mais perto, que eu tô me afastando. E isso é muito bacana, é muito legal, mas a gente tem que pensar que não é só ganhar o dinheiro. Né? Especialmente, eu falo assim, no contexto desse século XXI, eu acho que as pessoas estão muito ligadas a isso, né? Eu participei desse seminário em São Paulo, que era só de empresarial, né? A parte sistêmica e empresarial. E assim, teve depoimentos de colegas, eram bastante empresas de desenvolvimento que estavam lá fazendo, que disse assim, até de empregados públicos, né? Concursados, com salários altíssimos, mas pensando em sair da profissão, em sair da carreira. Aí vem a situação. Por quê? Porque dinheiro não é tudo. Porque você precisa ter aquilo que eu estou entregando para o mundo, né? Cada um de nós veio para o mundo com uma missão. Né? E o que eu estou fazendo por essa missão? Só pensando em dinheiro, só pensando em ganhar. Então, assim, quando a gente fala em meios adequados de solução de conflito, em fazer isso que você falou, em trazer paz, entregar isso para o seu cliente, resolver o conflito, não só ganhar um dinheiro para você. Todo mundo ganha. Né? Quando a gente fala no direito negocial, a gente fala que é uma relação de ganha, ganha, ganha. Ganha você, ganha o seu cliente, ganha a outra parte, ganha o universo, porque vocês fizeram uma coisa bacana por todo mundo. É uma maturidade, na verdade, que as pessoas precisam entender o seguinte: você vai lá e pega o seu cliente como advogado, defende, faz toda aquela, vamos dizer, aquele auê, ganhou tudo. Às vezes a pessoa não vai te indicar, mas quando você faz um bom trabalho, onde humanizou, e aí, a partir do momento que você humanizou, a própria pessoa fala assim, eu vou indicar você para fulano, é aí que ele vai ganhar dinheiro, na verdade. Porque existe, eu vou falar uma coisa aqui que as pessoas vão até falar, mas existe muita gente que já fala, toda advogada é porcaria. Toda advogada é... Mas já fala mesmo. Fala, entendeu? nossa, tem um tanto de piadas. Tem um monte de piada. Então, assim, isso é muito importante, porque tem que quebrar um pouco esse paradigma de que advogado é porcaria. Não, advogado é um trabalhador, né? Como qualquer um. Trabalha muito. Né? E aí, às vezes, ele ganha de um e parte de outro. É normal, né? É um processo. E quando a gente está falando dessa humanização,
eu acho que fica muito mais bonito, fica muito mais legal, fica uma forma que a pessoa pode ganhar dinheiro dessa forma, num bem-estar. Isso mesmo. É exercer a profissão com mais leveza, que é isso que nós conversávamos ontem, né? Tem um índice muito grande de depressão, de burnout, de pessoas que desistem da carreira, que vivem com tristeza, e quando não, com as doenças físicas, né? Que advém da situação, da vida que escolhe viver. Advogar é lidar com o conflito dos outros, é abrir sua porta para dizer, você tem problema? Vem cá. Né? Quem que gosta de ter problema, né? Mas o advogado é a profissão dele. Você tem problema, vem aqui, que eu vou te ajudar, né? Então, o advogado em si, o profissional, ele acaba nesse enfrentamento com muitos problemas para resolver e às vezes ele está totalmente envolvido nos problemas do cliente. Então, quando a gente fala nessa visão, nesse paradigma sistêmico, a gente está levando, inclusive, essa possibilidade de leveza para o advogado exercer essa profissão. Né? Eu tive muitos amigos que falaram assim que recuperaram o amor pela profissão a partir do momento que conseguiram começar a trabalhar com essa leveza de, olha, tudo bem, você tem um conflito, mas ele é seu, vem cá que eu vou te ajudar a resolver, e não de assumir aquele conflito e sair, né, no papel de super-homem, falando eu vou te salvar, vamos lá, vamos à guerra, vamos derrubar e tal, né, porque isso é pesado pro profissional também. Então, é realmente uma nova consciência. E há quem defenda já, academicamente, que existe, né, o pensamento novo paradigmático, que seria o novo paradigma da ciência. Né? Tem uma professora já aqui no Brasil, da UFMG, que trabalha com isso, e ela anda por aí já, né, escreveu um livro também sobre o pensamento sistêmico, e aí ela já anda, digamos assim, disseminando essas sementes. E muitas outras profissões, não só a área jurídica, a engenharia, todas as outras profissões estão acolhendo isso, porque é uma nova forma de trabalhar, de entender que nós vivemos em sistemas, que nós estamos correlacionados com tudo o tempo todo. Né? Sem julgamento, né, Carmen? Um dos princípios que a gente aprende é o não julgamento. Então, a pessoa vai te procurar, você tem que não transferir o que você entende sobre aquela questão de forma pessoal, né? E saber que ele tem uma história. Por exemplo, esses dias eu fui procurada, eu atuo muito pouco na área de família, mas era um caso, era um feriado e um colega pediu para eu atender, era uma prisão por falta de pagamento de pensão alimentícia, né? E a irmã da pessoa que foi procurar. Nossa, a menina estava arrasada, porque ele era o caçulinha, como assim ia passar o feriado preso, né? Então, assim, a família inteira se moveu para ali. Eu falei assim, então, olha, né, o que a gente tem a olhar? Primeiro, eu fiquei a psicóloga da menina, o feriado ao fórum fechado, e eu conversando com ela, explicando, calma, né? Falando que ela também não pode ser a salvadora do irmão, dando uma consultoria para ela, né? Mas, assim, conversando, a gente vira psicóloga, né? E eu, assim, não vou julgar porque que ele não pagou a pensão. Era R$100 e poucos. O cara tava não sei quantos anos lá. Então, assim, por que chegou? Deixou chegar nesse ponto, né? E a criança, então, a gente tem que tirar esse olhar julgador. Sim, saber que tudo tem uma dinâmica por trás da relação do casal, e, enfim. E a gente acaba tendo que equilibrar mesmo a questão e lançar mão do olhar humanizado, da psicologia para acolher aquele problema. Não tomar para si, mas acolher e saber que ali é um ser humano. Eu acho que até o advogado, ele com esses problemas, ele deve levar muita coisa para casa, aquilo que você falou. Às vezes ele fala assim, cara, eu não aguento mais essa profissão. Uhum. Porque ele leva esse problema para casa. Porque, querendo ou não, todo mundo vai atrás de um advogado para resolver um problema. Às vezes a gente não torna, querendo resolver da melhor forma. Pensando a melhor estratégia. Então acaba também a pessoa levando, né, isso para casa. E aí acaba ela também desanimando. Fala assim, poxa, é só paulada. Desaguando essa né? paulada na família, nos seus, né, que estão contigo, né? Porque fazer uma defesa nada mais é do que você ir lá e assumir, né, e bater duro, né? Então, querendo ou não, você leva isso também para casa. Eu acho que isso aí leva mesmo uma grande leveza.
Mas eu queria também falar sobre o livro, eu tô aqui. E aí, Carmen, como viver sem coitadice? O que é isso? Por quê? Como começou a história do livro? Então, esse livro ele tem muito de sistêmico também, tá? Eu não usei as palavras exatamente, mas tem bastante de sistêmico, porque já é uma visão de mundo minha em relação a isso, né? Aqui, galera, ó. Só para fazer um parênteses, a Carmen é escritora do livro Como Viver Sem Coitadice, né? Da Literary Books, né? E ela vai falar sobre o livro agora. Isso aí. É um guia prático, né? É um guia. Na verdade, exercício. tem exercícios, tem por causa disso, porque às vezes a gente não percebe as nossas coitadices, como eu acho que eu vivi muito tempo sem perceber as minhas. E aí foi bem num contexto assim de dificuldades no trabalho, algumas situações dentro da minha família, e que chegou um momento que eu não via solução. Falei, gente, não tem solução. Então aquela sensação de eu perdi o controle sobre tudo. Só que aí você começa a investir no seu autoconhecimento, e uma das visões sistêmicas que eu acho bem importante é primeiro a gente trabalha aqui, depois a gente vai olhar para o outro. Então, quando eu comecei a conhecer, né, a filosofia sistêmica, eu comecei a olhar e aí falavam muito da vítima, né? Porque o próprio Bert Hellinger, ele não atendia quando ele percebia que a pessoa estava no papel de vítima, que vinha com conflito para ele, ele falava, eu não atendo vítima. Eu não atendia mesmo, né? E aí, quando começou a falar de vítima, eu falei assim, mas eu nunca fui vítima, imagina, eu sempre fui, né, a guerreira, a protagonista, não sei o que lá. Mas aí eu fui notar que, sim, em algumas situações, especialmente essa que eu estava vivendo naquele momento, eu estava me colocando em situação de vítima, que eu não podia fazer nada. Porque esse ciclano era assim, fulano era assim, o mundo era assado. Culpabiliza o próximo, né? Terceiriza a sua Isso, terceiriza. Isso é a coisa que mais existe no nosso mundo, né? Uhum. A gente vê, no geral, às vezes a própria pessoa, no dia a dia, ela se sabota, né? É isso mesmo. E perde totalmente seu poder, né? Porque você fala, eu não posso fazer nada, porque fulano que convive comigo que é assim. Porque esse crânio que é da minha família que é assim. O governo que fez isso. Ou se compara, fala assim, que a gente vê bastante, né? Ah, mas ela deu certo porque isso, aquilo. Isso, de falar, porque fulano deu certo, porque olha o que o pai dele deu pra ele também. Olha como que ele começou a vida, tão diferente de mim. Que não sei lá, né? Então, as pessoas já têm essa coisa do vitimismo, né? E eu até faço um comentário aqui que eu acho que nós, brasileiros, a gente tem muito desse comportamento, sem nem perceber, né? A gente tem essa cultura terceiro-mundista que eu falo. É o complexo do vira-lata, né? De achar que o gramado vizinho é sempre mais verde que o nosso. Pobre de nós. Então, o que nós podemos fazer? Nosso país é assim, né? Então, eu falo assim que isso faz parte da nossa cultura. E uma coisa que eu comecei a observar nessa época é que, para puxar assunto com o outro, nós, brasileiros, temos a mania de puxar o assunto para reclamar de alguma coisa. É sempre reclamar. Quanto tempo? Ou tô muito quente, chover. ou tô muito frio. Ou isso, né? Cara, é verdade. Ou você fala com uma E pessoa... são pequenos detalhes, mas eu vou falar uma coisa Ou importante. você fala com uma pessoa e fala assim, alô, tudo bom? Eu tô com... Eu tô... Mas é um detalhe importante. Todo dia a gente faz... se você parar pra pensar, você sempre faz essa de vítima. Você acostuma, entendeu? É um vício você ser a vítima do mundo, né? Uhum. Aí, pra você quebrar, pra quebrar, você tem que ler um livro mesmo. Você tem que se... Porque, assim, eu lembro, por exemplo, muito tempo atrás, vamos dizer, eu era moleque. Moleque não, eu lembro que eu comprei meu primeiro carro e aí eu fui pagando a parcela. Apertei, não paguei e o banco queria tomar o carro. E eu fiquei revoltado com o banco. Eu queria entrar naquele banco, quebrar aquele banco todinho. Mas depois eu parei pra pensar, mas eu tenho que pagar. Eu sou devedor. Eu sou devedor. Não, o banco tá lá, esperando bem dele. E eu me colocava como aquela vítima. E eu ficava revoltado, entendeu? E depois, com o tempo, eu fui vendo, nossa, como eu era burro, gente. Economiza daqui, faz dali, né? Ou vende, pega outro, mas... Não coloca a culpa no banco. A culpa é minha de não aguentar porque eu fiz algo errado, né? Então, assim, a gente tem que estar trabalhando a cabeça todo dia, né? Procurando. Eu falo para a Daniela, a gente tem que procurar todo dia uma forma da gente estar melhorando. Mas o guia, ele ajuda também essas situações.
Isso. Primeiro, eu falo, é essa percepção, né? Porque, assim como eu, muita gente fala, não, eu nunca fui vítima. Imagina, fulaninho que é, ciclaninho que é, minha tia, meu irmão, sei lá, esse tá sempre no papel de vítima. Mas a gente tem muito disso. Então, o primeiro, é como você falou, sabe o orar e vigiar? Primeiro, olha pra você, se observa, em que situação você tá achando que é o mundo que é difícil demais pra você, né? Como você falou assim, a culpa é do banco. Puxa, por que o banco fez isso comigo? Até porque é confortável a gente ficar no lugar de vítima. Porque se eu tô no lugar de vítima, eu não tenho que mudar nada do meu comportamento. A culpa é do outro, é o outro que é assim, meu Deus, porque ele é assim, né? Porque eu tenho que encontrar uma pessoa assim na minha vida, né? E a hora que você assume essa coisa do autoconhecimento, da autorresponsabilidade, você vai ver que, claro, você não tem controle sobre tudo, mas que boa parte disso você pode falar, qual que é a minha responsabilidade? O que eu poderia fazer, né? No lugar Exatamente. do carro, o que eu poderia fazer para isso ser diferente? Mas se eu falo, não, a culpa é do mundo, deixa. Eu quero A gente sabe que a gente é o culpadinho. Eu sabia que não ia aguentar pagar a parcela. A gente sabe. Mas a gente é brasileiro. A gente fala assim, não, vai ter um jeitinho. Vou bem ali, faço tal coisa, vai dar certo. Aí tem a cervejinha com os amigos. Cara, foi o dinheiro, mas vou... olha, eu vou falar pra você, não é fácil. Eu acho que para sair da coitadice, eu acredito, né? Primeiro o que você falou, é mudança de postura, disciplina, né? Hábitos, mais ou menos por aí, né? A gente fala o livro traz um despertar. Eu fui a primeira a ganhar autógrafo. Eu tô falando como leitora, né? Então te desperta para situações e consciência que você não tinha. Para todo dia, como você falou, orar e vigiar. Então, todo dia você fala, opa, agora eu tô sendo... tô me fazendo de vítima, né? Então, o que eu posso fazer para mudar essa postura? E senão, daqui a pouco, isso vira uma bola de neve, esse ato, pequeno ato singelo, né? Que daqui a um ano eu não consigo... atrapalha a evolução da pessoa, né? A gente fala, é uma mudança de mindset mesmo. Porque às vezes a gente traz isso de casa. Que é mindset. Né? É aquele estado mental. Você disse o modelo mental. Né? Então, o famoso loop. Seu chipzinho ali. Né? A gente vai recebendo a gravação, né? Com a família. Não só com o que a família diz, mas com o que a família faz. É intangível, mas a gente vai gravando aquele modelo de comportamento. Aí vai para a escola, a cultura do lugar, do país. A gente vai tendo um modelo mental. E de repente a gente chega numa situação que a gente simplesmente não sabe como agir de outra forma. Então, para a gente começar a agir de outra forma, primeiro tem que me dar conta do meu estado, me observar e depois pensar que maneira diferente que eu posso agir. Tem uma palestra de direito negocial, um workshop, na verdade, que eu já fiz aqui em Cuiabá e fiz em Tangará também, que a gente fala sobre, por exemplo, o padrão das emoções, né, na família. Normalmente os homens, eles são proibidos de demonstrar emoção, né? Porque homem não chora, tal. Homem não fica triste, mas homem pode sentir raiva. E homem sentindo raiva, ele pode fazer determinadas coisas. Agressão. Né? E aí, quando você vê, por exemplo, né, nos conflitos que a gente vê na área jurídica, um conflito de família, às vezes você leva a pessoa a perceber que o que ela está fazendo, ela está repetindo um padrão. Quando seu pai ficava bravo, o que ele fazia? Ele batia na mesa, saía, batia a porta, não falava com ninguém. E você faz o quê? Cara, eu faço a mesma coisa. Repetição, né? Isso mesmo, aí tá no mesmo mindset. E você pode fazer diferente? Mas vai ser difícil. É difícil, fácil não é. Mas se você ficar na observação, vigiando o que você faz, você pode sim falar, não, eu não vou bater na mesa e sair batendo porta. Eu vou sentar e vou conversar. Ou então eu vou falar assim, agora eu não vou conversar nada, tá? Vou sair, vou dar uma volta, vou mudar o que eu tô pensando e depois a gente conversa. Então, existem outras formas de agir. Ou seja, existe um antídoto. Mas primeiro você tem que se dar conta de qual é o seu padrão. Como é que você tá funcionando. É o autoconhecimento. E é o diário. Então, assim, a gente que tem a comissão de direito sistêmico, toda quinta-feira a Carmen tem o Aprender Sistêmico. Agora nós estamos estudando um livro de Bert Hellinger, que era o olhar das crianças. Né? Olhando para a alma das crianças. Olhando para a alma das crianças. Então, a Carmen, ela resume um capítulo, mas para a gente ter toda semana esse contato com o sistêmico, com esse olhar. É comissão.
Mas é aberto. É aberto. Quem quiser, Né? Quem quiser, é só a gente manda o link. Mas, assim, para a gente treinar mesmo essa mudança de mentalidade, mudança de olhar, porque o dia a dia, a nossa cultura, se você pegar como a gente nasceu e criado desde a época da caverna, qual que era? Correr atrás, Sobreviver, combater, né? sobreviver, então passar por cima. A gente não tem, não é cultivado na gente o olhar da conciliação. É um treino. Então, isso a gente vê tanto no direito sistêmico como nas comissões de mediação e arbitragem. Esse sistema, esse olhar tem que ser praticado diário. Por isso que a gente faz o estudo, lá a gente conversa. Então, é uma rodada, né, de conversa. Você leva isso pra vida, reparou? Sim, para todas isso, as áreas. Porque o conflito, velho, tem em casa também. O filho vai pro videogame, vai lá brigar, conversa, né? É a negociação. É difícil, mas e se você levar pra sua vida, você começa a entender, a trabalhar a sua cabeça, né? Fazer uma evolução, né, Dani? Isso é verdade. Quando o Miguel, meu filho mais velho, ele tem 18 anos. Mas quando ele tinha uns 4, ele estudava lá no São Gonçalo, no colégio. E eu fui buscá-lo. Então, saindo, tem aquele lá na área infantil que você entra aqui e sai aqui. Um carro me fechou. E ele soltou um palavrão. Que isso, Miguel? Né? E eu falei isso. Mas aí eu fui lá para casa, falei com o Alexandre, chamei toda a família, meus pais, meus irmãos, a família do Alexandre. Falei, alguém falou esse palavrão e ele tá falando esse palavrão, isso e aquilo. Não, aí minha mãe falou, não, isso e aquilo, tá, beleza. Aí, passado, fui buscar outro dia, um carro me fechou. Ou aconteceu alguma coisa, eu não me recordo aonde. Se foi no supermercado. E eu falei o mesmo palavrão. Eu falei, meu Deus, sou eu. Aí eu peguei, fui pra família, reuni toda a família de novo. Falei, gente, eu tenho que pedir desculpa. Descobri. Sou eu que faço. E eu comecei a perceber que era eu, naquele momento de raiva, assim, e comecei a me policiar. Nunca mais falei. Mas ele começou, como você falou, ele copia, né? São hábitos familiares. Ele estava me copiando. E aí, Miguel, você parou? Mas a gente tem que se observar, verificar, né? Fazer a meia-culpa, sair do coitadice, né? E porque eu poderia muito bem passar o pano em mim, falar assim, Mas como é difícil a gente enxergar, né? Mas aí que a gente faz com os clientes, porque chegam lá, né, Carmen? Porque meu marido é isso. E a gente faz um outro olhar, mas o que você deu causa, ou como que foi, assim, de uma maneira de fazer o cliente enxergar que não é só o marido, não é só o juiz, né? Ele não me deu a causa, mas vamos olhar, né? Eu quero de qualquer forma o meu direito. Não, pera lá, até aqui a gente enxerga, mas daqui para lá como você quer, é além. Então é uma forma de buscar um equilíbrio das relações, o dar e receber, que são as 3 leis, né, do direito sistêmico, com base no que Bert Hellinger, que é o que precursor de tudo isso, né, Carmen, que é o dar e receber, né? O equilíbrio das trocas. Você não pode ter a lei da hierarquia, respeitar o que veio antes. E a terceira é do pertencimento. Pertencimento da família. Então, não excluir aquele pai do convívio do filho, né? Então, tudo quando essas leis são respeitadas em qualquer relação, Alexandre, seja familiar, empresarial, enfim, há um equilíbrio, há o amor, há uma conversa, um diálogo, é totalmente diferente. E o juiz, quando tem essa visão, nossa, né, cara? A causa vai que Você vai. cria um ambiente legal. É igual a gente conversando aqui, dá um bem-estar. Você percebe a energia, fica positiva. Né? É bem legal. E vocês devem ter alguns casos de sucesso, que isso aí é um sucesso, né? Você vê. Me conta algum caso que você chegou e falou assim, era um conflito, de repente resolveu, ficou legal. É o que a gente percebe bem na área de família, assim. Inventário a gente já viu de anos, de 30 anos, e aí aquele advogado que está na causa não é compatível e você tenta, e quando consegue a harmonia e leva para o juiz, flui.
flui, aí resolve fácil, todo mundo... Às vezes é aquela coisa, ceder um pouco, é como a Carmen falou, não é o ganha-perde, sabe? Aquela visão que tem, é o ganha-ganha, cede um pouquinho. A gente vê nas audiências também. Eu participei de um curso de mediação feito pelo CNJ. Então, quando você põe olhar sistêmico, conversa, a pessoa entra ali já, não, eu não quero saber, ele não vai visitar meu filho, eu não vou, no fim da guarda, não, pode passar Natal com ele, não, nós vamos ficar ali perto, sabe? Daqui a pouco tá até comendo peru junto. Não era melhor de viajar junto, a cabeça? Muitas. Mas eu já vi uma situação, eu acho que ainda nem existiu o pensar no direito sistêmico, porque eu sou bem antiga, né, Andressa? Uma audiência trabalhista, em que era um homem reclamante, eu estava advogando para a parte reclamada, era um banco, e olha, para você ver, era no Jogo do Brasil, a juíza não gostava de jogo, e ela fez audiência, assim, 10 minutos antes de começar o jogo. Era uma audiência... Legal ela, hein? Era uma audiência. Ela falou, eu não gosto de jogo, então vamos ter audiência. E teve audiência. E eu estava zangada, porque eu queria ir para o jogo, outro advogado também. Mas foi legal aquela audiência, porque ela chamou a parte e sentou e colocou a cadeira. Eu acho que ela entendeu o processo, entendeu que o problema não era o banco, o problema era uma relação dele, familiar, alguma coisa assim. E ele estava pedindo dano, enfim, um monte de coisa, porque ele tinha fibromialgia, tinha isso, tinha aquilo, na verdade, tinha depressão. Mas aí ela, conversando com ele, até eu descobri, eu acho que o próprio advogado dele descobriu que era porque ele cuidava da mãe dele, a mãe dele veio a falecer, ele sentiu vazio, aquele ninho vazio, que é de materno. E aí ele desenvolveu uma depressão, ele não queria mais ir ao banco, ele estava angustiado, porque ele não tinha mais a razão de trabalhar. Ele trabalhava para o sustento da mãe, entendeu? Para prover a mãe, não tinha mais. Então, para que trabalhar? Ele não tinha mais sentido essa relação. Isso nós descobrimos no depoimento dele. Então, a juíza segurou, ele chorou e foi feito alguma coisa assim, esses processos que vocês estão dizendo, né, de uma constelação lá, não sei, uma terapia, e foi resolvido ali. Ele não quis mais prosseguir com a ação, resolvemos, o banco fez um acordo, algo assim, mas porque o banco tinha mas o banco nem tinha, assim, ia ganhar, né, se prosseguisse. Mas resolvemos fazer o acordo, a proposta que o banco fez, resolveu e saímos felizes. Fui assistir o Jogo do Brasil plena. Falei, cara, que bacana. Dá um conforto, né? Foi a primeira sensação de bem-estar que eu tive, foi nessa. Mas também já tive outros que você sabia que era problema assim, e que advogado. Né, toda a armadura, e você sai de lá. Mas é geral, tem até, inclusive, juízes, né? Que na hora tá... sei lá, com um problema, tudo, eu já vi isso, né? Um juiz falar assim, guarde sua mágoa no seu coração. Não, eu estava uma vez numa audiência e eu falei assim que, claro, não é o coitadismo, né? Eu me senti como a vítima ali, falei, poxa, eu fico magoado, né? De acontecer dessa forma, né? Ser penalizado dessa forma. O juiz falou, guarde essa mágoa no seu coração. Guardei, fiquei quieto, entendeu? E aconteceu, passou muitos anos, e um dia eu encontro o mesmo juiz em Guarulhos. E Cuiabá é pequena, a gente conhece todo mundo, né? Eu até conhecia ele. E aí aconteceu um grande problema com ele, com táxis, não sei o quê, ele e a mulher revoltado, e ele tava bufando, né? E eu assim, quieto, olhando lá dele, ele virou pra mim, por que aconteceu isso? Eu falei, guarde sua mágoa no seu coração. Olha, não sei se ele lembrou, mas ele ficou quieto. Né? O universo conspirou pra você devolver na mesma moeda. Eu fiquei leve. Mas aí foi vingança. Mas eu não falei pra brigar com ele, eu só falei assim, guarda essa mágoa no seu coração. Sistemicamente, você teria que devolver pra ele
sim, né, para manter o equilíbrio, mas com um pouquinho menos, né? Talvez falar num tom leve. Doutor, por que o senhor não guarda essa mágoa do seu Ah, não. Aí foi vingança. Não foi de boa. Eu falei, ele aceitou. Eu penso Acho assim que ele vai também lembrar se ele no assistir. direito sistêmico, no direito do trabalho, né? Porque no direito empresarial, muitas vezes, ele fala assim, doutor, quero entrar com ação contra aquela empresa, fui demitido. Mas por que você foi demitido? Qual foi a causa da sua demissão? Porque as rescisões contratuais, ninguém quer, nenhuma empresa quer perder um talento, né? Se rompeu é porque alguma coisa já se esgotou, né? As correntes já se esvaiu. Então, por quê? Às vezes, né? Porque eu quero entrar com dano moral, porque eu já vi isso, né? E não tem, é só... Por quê? O que você fez? A pessoa não se enxerga, né? Não vai no coitadismo, porque ele é um coitado. Vítima, essa empresa só me explorou, né? Isso. E aí, a hora que você para pra olhar, fala assim, mas e o que você ganhou até hoje com essa empresa, né? Então, a pessoa parar e olhar para trás, né? Todos os benefícios que ela teve, o crescimento, o que a empresa investiu nela, tudo que aconteceu na vida dela desde o momento que ela entrou naquela empresa, né? Isso é uma coisa importante. Ganho, né? Isso mesmo. Porque o ganho intelectual ninguém tira de você. É uma coisa assim que eu vejo. Eu vou falar isso assim, que é o meu pensamento. Quantas pessoas já entraram na justiça contra uma empresa, certo ou errado, entraram, né, ou errado que sabendo, e recebeu um valor, e você vê que 99,9%, aquele valor não resolveu nada na vida dela. Entendeu? Nada, não gerou. Já aconteceu, eu já vi isso. Prospera. A pessoa pegar aquele dinheiro e você vê, nossa, você olha pra pessoa depois, mas não mudou nada na vida dela. Mesma coisa não muda. de herança, de inventário também tem essa energia. Porque o ser humano precisa ter uma evolução. É muito importante, muita gente está assistindo a gente. Mas assim, as pessoas precisam batalhar para mudar a postura. Né? Mas você sabe que até tem uma questão até religiosa nisso, né? Quanto mais sacrifício, mais sofrimento, mais a pessoa ela ganha visibilidade. Não é? Porque a gente vem nessa cultura. Então, assim, é como a Carmen falou, é uma mudança de raciocínio mesmo, de crença, de concepção, consciência. Né? A nossa herança judaico-cristã traz muito disso, do sacrifício, né? De sofrer, de lá, você, sei lá, vai ter, né, mais ligação com o espiritual. Então, a nossa cultura judaico-cristã traz muito disso. E dinheiro, conforme você falou, dinheiro é uma energia. Quando a gente vai trabalhar uma empresa, por exemplo, sistemicamente, a primeira coisa que se pergunta é de onde veio o dinheiro para montar essa empresa? Porque o dinheiro carrega informação. E como você falou, eu entro num litígio que às vezes eu nem tenho razão e acabo ganhando a causa, o dinheiro está trazendo essa informação. É por isso que muitas vezes a pessoa ganha o dinheiro e não consegue prosperar do jeito que ela queria. É igual ganhador de Mega Sena. Quantas vezes eu vi a pessoa ganha o dinheiro? É muito fácil. Ele ganhou. Então, como ele não teve nada que ele teve que gastar energia, processo, trabalhar, né? teve o processo, aí não tem valor. Sai queimando tudo, né? Quando a gente ganha com o nosso trabalho e com uma evolução intelectual, a gente não perde. Isso é incrível. Mas, gente... E quem manda na minha vida... Sou eu. Sou eu. Sim, Carmen, explica melhor pra gente. Olha, esse livro é uma coletânea, né? Que a editora é a Naíle, e foi pensado pela Literária. E aí a Literária chamou as autoras que queriam participar. Então eu falo assim, aqui você deixa de ser vítima, e aqui você escuta histórias de mulheres que são protagonistas. São 40 mulheres, tem mulheres do Brasil inteiro aqui, né? A gente fez o lançamento em São Paulo, foi uma festa bem bacana, né? Com todo mundo que veio dos seus estados e tal. E aqui, cada mulher contou a sua história de desafio de vida mesmo. Então, assim, como diz a Anaília, algumas realmente rasgaram o coração e trouxeram a público coisas muito íntimas. Então, assim, eu falo, aqui já é a história de protagonista, para você ver, assim, todo mundo passa perrengue, todo mundo tem problema, mas a gente tem que sair
em vitimismo e falar, mesmo com problema, mesmo com essa situação, mesmo dizendo assim, remando contra a maré, como se diz, as pessoas se destacam, se curam, tocam as suas vidas, constroem as suas famílias, apesar dos acontecimentos. Então, falo, esse aqui é mais para você ter esse up de falar, nossa, depois de tudo ela conseguiu. Né? É interessante. E a gente passa... É a vida, né? Quando a gente é jovem, parece que o mundo vai acabar por qualquer coisa, né? Aí você vai evoluindo, vai chegando numa idade de seus 30 e pouco anos, tudo te afeta, né? Quando você chega aos 50 anos, você percebe uma coisa, aos 50 anos, parece que você se torna mais feliz que você começa a entender todo o processo, né? Quando a gente é jovem, eu deixei de sair hoje à noite, aconteceu isso, 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 parece que aquele mundo vai acabar, se dá aquela tristeza. Depois você tá com 50, você não sai à noite. Qual que é a coisa mais importante? É a família. É você estar ali com a, né? Sua cama, seu ar-condicionado. Você entendeu? Então, conforme vão passando o tempo, a cabeça da pessoa vai mudando e os valores vão mudando. É interessante. Aí você olha para trás e fala assim, nossa, eu ligava para isso? Não é? Nossa, eu queria isso, eu chorava por isso, né? Ou a menina chorando pelo menino, que depois encontra mais velho, fala assim, nossa, virou isso. Não é? É isso mesmo. Essa Sabe vida que é eu falo loucura. sempre assim, não olha pro passado, quem gosta de passado é museu, segue pra frente, né? Olhar, né? Mas assim, para você ver o que precisa mudar, mas não ficar remoendo o passado, né? Mesmo. Honrar tudo o que aconteceu, mas ficou lá atrás, né? Lá atrás. Fez você a pessoa que você é hoje, e por isso os perrengues que a gente passou, as humilhações, tudo que a gente passou, sim, são válidos, porque você se tornou assim, porque isso aconteceu, mas é aquela história, presente, passado e futuro, eles convivem dentro da nossa cabeça. Então, às vezes, se você ficar só lembrando do passado e coisa do passado, você não consegue ver o futuro lá na frente. E não consegue viver o presente, né? Porque eu só tenho o dia de hoje. Essa é a única certeza que todos nós temos. Então, a gente tem que viver bem, sair da coitadice, sermos protagonistas da nossa vida para ter um futuro melhor. Senão, vira o passado, vira o próprio futuro nosso, né? É um O futuro que a espelho. gente está construindo hoje aqui. Sim, Né? exatamente. Que futuro que eu estou construindo? O que eu estou pensando? Que eu estou articulando, né? Eu estou aqui com mágoas, raivas, ressentimentos, articulando alguma coisa, lembrando coisas do passado, ou eu estou trabalhando, né, a minha cabecinha, tendo pensamentos positivos, sendo leve com as pessoas, né, amando mais as pessoas com quem eu convivo, querendo ser uma luz no mundo e não uma pedra a mais no mundo, né? Então, eu já estou construindo um futuro a partir desse momento, né? Exatamente. De onde que a gente adquire os livros? Então, os livros tem nas plataformas digitais, mas aqui em Cuiabá tem para vender na Belém Padaria Portuguesa. Não sei se vocês conhecem, lá no Shopping Pantanal. Bacana. Então, os 2 livros estão à venda lá, para quem quiser. Bacana. Gente, vale a pena, hein? Vamos lá, vamos largar de coitadismo. Busca o livro lá e muda a O sua vida. autoconhecimento. É isso aí. Autoconhecimento. Gente, eu vou agradecer. Nós agradecemos. Vou agradecer muito. Nós tivemos, olha, 1 hora de conversa, parece que foi rapidão. É um tema apaixonante, de não é? Bom demais. Nós temos que ter mais conversa, assim. Nós vamos ter mais uns assuntos que nós vamos levantar a bola e vamos trazer aqui pra galera. Legal, a gente pode escolher um tema, né? Sim. E muita gente gosta disso porque ela coloca isso pra vida dela. Né? Por isso que eu vejo, a internet tá aí pra todos e procurar cada dia a pessoa ser uma pessoa melhor. Então, é fantástico tá usando nosso tempo pra isso. Não é? Muito obrigado. Vai fazer um agradecimento formal, né, à diretoria da Comissão de Direito Sistêmico da UAB e um agradecimento pessoal à Carmen e à Andressa por terem vindo aqui, né, Alexandre, trazer conhecimento sobre direito sistêmico, desenvolvimento humano, sobre a vida, esse bate-papo leve, mas tão sensível, né, pra gente. Acho que é isso, né? Gente, outra coisa, Dani, volta mais. Volta. Não me deixa sozinho, não. Eu adoro quando você tá aqui, mamãe. É bom, traz o equilíbrio, né? Do feminino e masculino. É importante. Energias. Galera, deixa aí um recadinho pra Daniela, pra ela ficar sempre comigo aqui. Galera, é isso aí. Muito obrigado. Valeu. Não esqueça dos meus recados, tá? E não esqueça de se inscrever no nosso canal e compartilhar os nossos vídeos.
Valeu, obrigado. Tchau.